Bem-vindo a mais um vídeo de análise, leitura comentada do livro Gerenciamento da Rotina, do Trabalho do Dia a Dia, do professor Vicente Falcone. Eu me chamo Luiz, você está no canal Gestão e Melhoria e esse aqui é o vídeo referente ao capítulo 7, Como Gerenciar para Manter os Resultados. Esse capítulo é um capítulo muito importante porque é nesse momento que vamos dar uma pausa dentro da leitura do livro, não aqui os vídeos vão continuar, dependendo de onde você esteja aqui, já deve ter terminado até, mas a ideia é que, conforme os capítulos vão avançando, a gente chegue no capítulo 7 e vamos voltar para o início. Mas eu vou te explicar melhor apresentando aqui o nosso cronograma que eu apresentei no capítulo 0, comece por aqui. Tem um link abaixo, caso você esteja chegando aqui de primeira. Esse é um vídeo completíssimo aí, com a playlist completa, onde está discutindo capítulo a capítulo do livro Gerenciamento da Rotina. Vamos para o nosso cronograma, então. Aqui é o cronograma que eu apresentei para você logo no comecinho, né? Esse cronograma está disponível, formato de como devemos estudar e implementar esse livro. Aqui está o nosso cronograma completíssimo aqui, né? Do capítulo 1 até o capítulo 14, tudo bonitinho. Tem o link abaixo aqui disponibilizando esse cronograma. Mas vamos entender. Nesse momento, se você for seguindo aqui semana a semana dentro do seu local de trabalho ou acompanhando comigo aqui, cada semana você está abrindo um vídeo, né, e vendo, nós estamos nesse momento no capítulo 7. Qual é a ideia aqui? Nós estamos aqui com todo o nosso arcabouço para conseguir implementar o nosso plano de ação. Nós entendemos quais são as principais frentes que vamos atacar, já vou apresentar a revisão para você, mas a ideia é que, nesse momento, vamos fazer duas ações principais. A primeira delas é aqui, ó, com base no capítulo 7, onde já temos a base, as ferramentas básicas de iniciação. Vamos montar o nosso plano de melhoria. Lembra nosso plano de melhoria, capítulo 2, arrumando a casa? Após você já ter essa base aqui das ferramentas iniciais, o ideal é que você monte agora já com sua equipe esse plano. E agora você vai também iniciar, a partir da próxima semana, esse plano de ação que teria uma duração de 8 meses, né? O plano de ação, vamos dizer assim, fase 1, né? Porque depois a gente vai ter novas ferramentas e vamos colocar aqui, ó, o Ajustando a Máquina, que é o plano de melhoria 2, que aí vai durar mais tempo, 16 meses. Então agora aqui, a partir da próxima semana, iríamos iniciar o plano de ação que você vai montar junto com a sua equipe. Em paralelo a isso, a ideia é que você volte novamente para o capítulo 1 e releia ou reúna com seu grupo capítulo a capítulo aqui, uma vez na semana, enquanto vai executando o seu plano de ação. Espero que você esteja conseguindo seguir. Caso tenha esquecido, não teve acesso ainda à planilha, basta aqui olhar e entender certinho ela, o cronograma está bem completo. Dito isso, vamos agora iniciar a discussão sobre o capítulo 7. Agora vamos relembrar, até que o livro traz essa abordagem. Estamos nesse momento na metade do capítulo. E o que já vimos, né? Primeiro, nós entendemos como padronizar todas as tarefas prioritárias. Capítulo 4, mostrei para você como é que a gente faz a definição do que é um processo, né? Com a priorização dos nossos processos. A partir disso, fazer o mapeamento desse processo, identificar as tarefas críticas. E dentro dessas tarefas críticas, vamos iniciar a padronização delas, né? Escrever o procedimento operacional padrão para cada uma dessas tarefas e treinar as pessoas, fazer o acompanhamento, utilizar ali aquelas ferramentas como o DTO, como o diagrama de Rosotone para acompanhar caso tenha algum desvio daquele procedimento. Tudo isso foi explicado ali no capítulo 4. Falamos também de como estabelecer o tratamento de anomalias, capítulo bem interessante, onde nós referenciamos muito ao quadro 1.1, que ele mostra os papéis e responsabilidades de cada função, função gerencial, função de supervisão, de operação, nos casos no comportamento normal, onde não tem anomalia, e nos casos no comportamento onde surgem as anomalias, o papel de cada uma dessas funções, né? Não desses cargos, né? Então, abordamos bastante aqui no capítulo 5. E o capítulo 6, que é a iniciação da monitoração dos resultados do processo, seja aqueles que desejamos manter e seja aquele que desejamos melhorar. Aí lembrando, né? O que desejamos manter, a gente pode acompanhar, por exemplo, com um gráfico sequencial, ou se a gente tem mais dados, já tem mais avanço, né? Com um gráfico de controle, um controle estatístico de processo. Podemos utilizar também do histograma para entender se está o comportamento normal, se ele não tem nenhuma variação, nenhuma causa especial. E para melhorar, a gente falou bastante, né, da nossa curva de projeção, estabelecer objetivos e metas, que faz bastante referência aqui ao capítulo 3, onde a gente aprendeu como gerenciar os resultados que desejamos melhorar. Então, tudo isso aqui nós já vimos e nós temos o nosso arcabouço.
E aí a gente fala então nesse capítulo como gerenciar os resultados que desejamos manter. Mas para isso, para entender o que o Falcone traz aqui do conceito de gerenciar, né, que é basicamente rodar o nosso ciclo PDCA, eu trouxe aqui o que a gente abordou no capítulo 3 e nesse capítulo, né? O gerenciamento dos resultados a gente pode dividir basicamente em dois pilares básicos. O primeiro é como gerenciar os resultados que desejamos manter. E o segundo é como gerenciar os resultados que eu desejo melhorar. Para a gente trabalhar aqui, a gente já está trabalhando, na verdade, com essas duas frentes, mas aqui é uma concretização, é uma explicação mais formal do que seria esse gerenciamento, né? Que é basicamente rodar os ciclos de melhoria. E quais são esses ciclos de melhoria? São eles o nosso ciclo de SDCA e o ciclo do PDCA. O que é o SDCA? Vamos lá, talvez seja a primeira vez que você esteja escutando a palavra SDCA. O ciclo SDCA é um ciclo de manutenção, né? Ou um ciclo de padronização. É um ciclo no qual os processos já estão controlados e desejamos manter eles sob controles. Todo esse ciclo de monitoramento, de manutenção, de padronização, ele se baseia no seguinte: cumprir o procedimento operacional padrão. Eu tenho os meus processos mapeados, padronizados, e eu tenho que garantir que os operadores estejam treinados e que executem os nossos procedimentos. Isso que é o SDCA. E por que é SDCA? Cada uma dessas siglas representa uma das fases desse ciclo, né? O S é de Standards, que até falei meio estranho, né? Ignore meu inglês, mas é de que significa de padronização, né? A etapa onde a gente vai padronizar os nossos processos, onde vamos estabelecer uma meta padrão de alcance, estruturar as tarefas e os procedimentos operacionais padrão e realizar o treinamento das pessoas. Depois vem o D de do, ou executar o padrão. É a etapa que os operadores vão executar as situações que os processos estão sob controle, né? Então, eles vão executar os procedimentos. Depois vem o verificar, que é o caso que os procedimentos estão sendo cumpridos, existe uma anomalia. A partir dessa existência de anomalia, lembra lá o quadro 1.1 e o capítulo anterior? Temos que fazer o quê? Remover as anomalias, entender as possíveis causas que estão impactando e, caso tenha sido uma questão identificada de, por exemplo, erro operacional, um padrão mal formulado, lembra? Diagrama de Rosotani, capítulo 5. Vamos fazer essa correção aqui na etapa de agir. Aí pode ser um novo padrão ou pode ser a eliminação de uma causa especial, por exemplo. Esse aqui é o ciclo SDCA, que é o ciclo de padronização. E o ciclo de PDCA, que a gente também vai conversar um pouquinho mais aqui, que é o quê? Nós já até falamos sobre isso, né? Nós temos um problema onde a gente faz o planejamento para identificação da causa, depois nós executamos esse plano de ação para solucionar esse problema que está impactando, verificamos se o nosso plano de ação deu efeito. Caso deu efeito, beleza, vamos para cá e vamos padronizar os processos. Caso não deu efeito, nós voltamos para a etapa de planejamento para identificar os possíveis problemas. E olha que interessante que esses processos, né, o Falcone ele traz como o SDCA também é um ciclo de PDCA, porque a padronização pode ter uma ideia de planejamento também, mas aqui que deixar separado, né? Então temos o nosso SDCA e o nosso PDCA. Se eu quiser manter, eu rodo o SDCA. Se eu quiser melhorar os resultados e atingir uma nova meta, um novo patamar, eu rodo o ciclo PDCA. E como o capítulo está falando basicamente de como gerenciar os resultados que eu desejo manter, vamos entender um pouquinho mais aqui do nosso SDCA. E esta aqui é a carinha, a figura A2 lá no anexo. Lembrando também, vou colocar novamente aqui, a editora da Falcone ele deixa disponível gratuitamente para você baixar todas as figuras e tabelas do livro com alta qualidade, um PDF. Então acessa o link aqui, não ganho nada com isso. Mas se quiser me ajudar, tem um link também do livro, que aí vai me ajudar bastante você comprando, né? Aí eu consigo ganhar um percentualzinho em cima da sua compra e ajuda esse canal a crescer, tudo bem? Então aqui nós temos o nosso ciclo SDCA. Novamente, então, ele separa aqui em 5 fases, né? A primeira fase é meta padrão. A partir disso, vamos entender o que é o meu alvo, meu indicador-alvo vai ser qual? Qual é a faixa que eu quero manter aquele meu indicador que eu estou acompanhando? Isso é chamado de meta padrão vamos discutir muito isso aí no capítulo 8, principalmente, que pode ser associado à qualidade padrão, custo padrão. É um indicador que eu desejo manter dentro de uma determinada faixa. Ou não posso passar daquela faixa, ou tenho que manter uma faixa mínima. É basicamente isso.
O 2 é justamente a elaboração dos procedimentos para garantir que essa meta padrão seja alcançada. Nesse cenário, nós já eliminamos a anomalia, nós já temos nossos procedimentos. E aqui a gente vai treinar as pessoas para conseguir cumprir os procedimentos. A parte 3 vem justamente a execução, ou simplesmente cumprir o procedimento operacional padrão. Depois vemos aqui a parte 4, verificação. Então, nós temos o nosso item de controle, que já discutimos nos capítulos anteriores, e vamos dia a dia acompanhando aqui na nossa carta de controle, no gráfico sequencial, os resultados para verificar, opa, está dentro da normalidade, está fugindo da normalidade, está acontecendo alguma coisa, e é feito acompanhamento diário dos meus resultados. Eu vou agir em cima dos meus resultados, né? Caso esteja dentro da faixa estabelecida, beleza, eu continuo aqui seguindo, rodando o meu ciclo de volta, né? Mantendo a meta padrão, treinando as pessoas, verificando os procedimentos. Mas caso surja uma anormalidade, eu tenho que fazer a remoção do sintoma e agir na causa. E esse aqui é o ciclo SDCA, o ciclo de padronização, o nosso gerenciamento para manter. E agora vamos falar então do nosso PDCA. O que é o PDCA, né? Eu brinco que esse livro é o PDCA. E novamente, ó, a gente vai revisitar. Isso aqui o Falcone, acredito que já falou 3 vezes durante os capítulos, né? No 7.1a ele fala: o que é um processo? Um processo é um conjunto de causas que provocam efeitos. Processo é sua área de autoridade e os produtos são de sua responsabilidade. E já explico mais isso, mas a ideia é que o processo ele transforma, né, matérias-primas, em várias entradas em uma saída. Essa saída é um produto ou um serviço, por exemplo, ou um projeto entregue, né? Isso aí é um processo. Um processo é uma transformação. Então, vem entradas e geram uma saída. E aí, de acordo com a área que você, como na posição de gerente que eu estou colocando todo o vídeo, vai ser responsável pela garantia que aquele processo rode e entregue o produto com as especificações, com as metas padrões do que o cliente deseja. E justamente o que é gerenciar? Então, gerenciar ou controlar um processo é o ato de buscar as causas da impossibilidade de atingir uma meta fim. Observe que ele fala bem é buscar as causas da impossibilidade de atingir o indicador que vai refletir na satisfação do cliente. E, além disso, estabelecer as contramedidas. O que são as contramedidas? É um plano de ação e a padronização em caso de sucesso. Vamos entender em um formato mais de figurinha, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu processo, a minha transformação. Por que é uma transformação? Porque o processo ele vai receber as entradas, vai gerar a transformação e vai gerar as minhas saídas. Essas minhas saídas, lembra lá? Gerenciar, como monitorar os resultados para manter e para melhorar. Eu tenho aqui o meu monitoramento. Então, a ideia é que, caso esse monitoramento, caso eu perca meu indicador, né, entre uma causa especial, eu tenho que identificar a causa. Por quê? Aqui, ó, é um exemplo bem legal que o processo ele recebe várias entradas, novamente. Quem são essas entradas? Matérias-primas, ou, por exemplo, eu estou fazendo meu bolo, lembra? A farinha de trigo, a qualidade da farinha e etc. Equipamentos responsáveis pela transformação, a parte das informações, os procedimentos operacionais, as pessoas que vão executar os procedimentos, as condições do local de trabalho para ser executado. Tudo isso são entradas que vão gerar a minha saída. A saída ela é apenas o reflexo final do meu resultado. Mas a função do gerencial, de rodar o meu PDCA, é identificar qual dessas causas aqui estão impactando negativamente as minhas saídas. Se todas as minhas causas são controladas, eu vou gerar uma saída dentro da minha meta padrão, da minha especificação. Meu item de controle, vou ser redundante agora, estará sob controle ou controlado. Então, gerenciar é identificar quais são as causas que estão impactando nas minhas saídas. E a partir dessa identificação, eu vou gerar um plano de ação para eliminar as anomalias aqui dentro, de forma que o meu problema seja solucionado. Vamos ver também, então, o diagrama do PDCA, que explica isso aqui exatamente. Aqui eu tenho o meu PDCA. E o Falcone, ele separa aqui em 8 fases, né? Eu tenho 4 fases na etapa de planejamento, uma fase na etapa de execução, uma fase na etapa de checagem, e 2 fases na etapa de agir.
E como é que é estruturado? Então, primeiro, vence o problema, né? Lembrando que o PDCA é um ciclo de melhoria. Eu quero alcançar um novo patamar, eu quero atingir a minha meta que eu defini ali do meu indicador. Então, tudo inicia aqui do meu problema, do indicador que está fora da minha especificação, fora da minha meta padrão. E a partir disso, eu vou identificar aqui quais são os principais impactos, os fenômenos que estão impactando aquele meu processo. E dentro desse fenômeno aqui, desse principal impacto, o que está gerando, qual é a causa que está gerando esse impacto aqui. Vamos para um exemplo. Eu tenho, como eu falei, o bolo. E aí os clientes estão reclamando muito. Esse é um indicador que eu estou acompanhando, que eu desejo melhorar, a satisfação dos clientes. Quando eu olho os principais fenômenos, os principais impactos, pode ser, por exemplo, atraso na entrega, pode ser bolo queimado, pode ser bolo solado, pode ser bolo murcho. Olha quantas variações eu tenho, quantos impactos diferentes. Eu posso selecionar os principais impactos, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um bolo solado. E esse aqui é um fenômeno que está impactando o meu resultado. X% das reclamações vem do bolo solado. E a partir disso eu vou analisar o meu processo para identificar as possíveis causas que estão gerando esse meu bolo solado. E aí, por exemplo, eu posso descobrir que uma das causas é que estão abrindo o forno antes da hora. Isso é a causa que está gerando o meu problema, meu impacto. A partir disso eu vou descobrir aqui a minha possível causa raiz, por exemplo. E vou elaborar um plano de ação. Pode ser, por exemplo, vamos padronizar o tempo mínimo para abrir o bolo. Ou vamos impedir... o forno vai... uma ferramenta chamada de a prova de falhas, Pokayoke. O forno só vai conseguir ser liberado depois de um determinado tempo para que ninguém abra antes sem querer, por exemplo. Ó, que coisa legal. E aí se define o plano de ação e inicia essa etapa de execução. Executado o plano de ação, vamos verificar se o nosso indicador vai chegar à nossa meta estabelecida. Lembra lá, capítulo 3, como a gente estabelecer nossos objetivos e metas? E vamos acompanhando. Deu certo? Eu vou padronizar. Olha, então realmente, de fato, eu alcancei minha meta. A minha causa raiz é que as pessoas estavam abrindo antes da hora. Eu padronizei, coloquei um time ali para garantir que o forno não abra antes desse período. As pessoas não conseguiam, e treinei as pessoas para não forçar o forno, tudo padronizado bonitinho, coloquei observação e tal, fiz vários planos de ação para impedir que o bolo ficasse solado. A partir disso, eu tive um resultado e esse percentual diminuiu de reclamações em cima de bolos solados. E finalmente eu padronizo esse processo e tenho uma conclusão. Caso não seja efetivo, não era isso. Não era isso, o bolo continua solado mesmo com setup, pode ser alguma coisa no ingrediente, eu analisei mal, eu vou voltar para a etapa de planejamento aqui na análise de fenômeno e o ciclo gira de novo. Esse é o PDCA. Claro que tem muita peculiaridade, inclusive eu tenho um curso aqui de PDCA, dependendo da época que você esteja vendo esse vídeo, o curso já está disponível, vai ter um link abaixo aqui, são mais de 10 horas, ensino bastante análise com Excel, utilização de tabelas dinâmicas, bem na prática mesmo, né? Desde da parte bem conceitual, a parte de análise, a parte de uso de ferramentas também com Excel. Então é um curso bem completinho, tem acho que mais de 10 horas de duração o curso, onde a gente vai falar bastante de PDCA. Mas isso depende da época que você esteja vendo, e aí então acompanha aqui os vídeos até o lançamento dele. E a partir disso, vamos entender então como gerenciar um processo. O Falcone traz aqui, né? Um processo pode ser controlado ou gerenciado com 2 objetivos. Primeiro, para manter os resultados dentro de uma faixa de valores denominado meta padrão. Vamos rodar o SDCA. E o outro para melhorar os resultados de tal forma a atingir ou superar um certo valor denominado meta. Vamos rodar o quê? PDCA. E juntos são essas 2 formas de controlar. E aí, lembrando, né? Capítulo 6, utilizamos aqueles gráficos para conseguir fazer o monitoramento. Mas então, tudo se conecta aqui agora. Por isso que esse capítulo é tão importante. Ele reúne todas as informações. E aqui traz, o PDCA é chamado de método de controle de processos. Ou método para controle estatístico de processo. É a ferramenta que utilizamos para alcançar a nossa meta que estabelecemos e, a partir disso, controlar, mantendo ela sob controle estatístico, garantindo que apenas causas especiais, esporádicas, vão influenciar diretamente no meu indicador. Eu vou eliminar todas as causas crônicas
e manter o meu indicador dentro da minha meta padrão estabelecida, dentro da minha faixa de valores que eu entendi que o cliente estará satisfeito. E vou te mostrar agora um gráfico do capítulo 7, onde unifica tanto o PDCA como o SDCA. Essa aqui é a figura 7.1, controle de processo básico para manter. E observe que interessante, esta figura é mostrada sob sua forma completa lá no capítulo 10, a figura 10.5. Então vamos entender aqui o resumo desse capítulo, né? Então aqui nós temos o nosso processo, né? Esse processo ele vai transformar todas essas entradas em saídas que vamos acompanhar, vamos monitorar. E aqui nesse momento do processo sob controle, nós fazemos o quê? Nós cumprimos os procedimentos operacionais padrão e vamos acompanhando eles. Caso os nossos resultados estejam sob controle estatístico, nós precisamos apenas continuar cumprindo os procedimentos operacionais padrão. Caso não esteja ok, ou seja, eu perco aqui minha meta, fique fora de controle, eu vou entender, é uma causa especial, ou seja, vamos entender causa especial como uma causa pontual, né? É aquele piolinho que pousou ali, eu vou pegar ele e jogar fora, não é uma doença de carrapato, por exemplo. Então, tem uma causa especial, o que é que tem que fazer? Primeiro, o operador ele vai relatar as anomalias, vai para a supervisão. Então, utilizando os 5 sentidos, né, um barulho estranho, uma mudança do comportamento, ele vai identificar e relatar. A partir disso, a função do supervisor junto com o operador é remover o sintoma, né? Aquele dipirona para baixar a febre, para a gente conseguir rodar o processo. Só que eu não posso só dar o dipirona, eu tenho que fazer o quê? Análise da anomalia, identificação das possíveis causas. E aí, o supervisor, com base na identificação das possíveis causas, ele vai traçar contramedidas sob a ação das causas imediatas, né? Aquelas causas mais superficiais, que estão gerando o problema momentaneamente. E aí a gente bota para rodar. Só que eu tenho que resolver a causa raiz, então eu vou gerar um relatório de anomalias para identificação da causa raiz e impedir que esse processo ele volte a ficar complicado novamente. E o gerente ele tem o papel de fazer a revisão diária, de acordo com as reuniões diárias da gerência, para garantir que o supervisor esteja rodando aqui as ações do relatório de anomalia, né? E além disso, ele como você, no caso, gerente, com a experiência, o conhecimento e dono do processo, autoridade, você vai acompanhar as ações e, além disso, vai sugerir outras ações que vão contribuir para que o processo fique sob controle. Agora, caso seja uma causa crônica, por exemplo, aquela doença de carrapato, aí sim temos que rodar um ciclo PDCA e ir mais a fundo, identificando as causas raízes, fazendo um nível de estratificação muito mais complexa. Isso aqui é o básico, a estrutura básica, é o simples. Treinou as pessoas, rodou os processos, acompanha eles, monitora. Deu ruim, identifica rapidamente, o supervisor remove a causa, começa a estruturar um relatório para identificar uma causa mais a fundo, né, para não volte a acontecer. E aí começam as ações com o relatório. Se a causa persiste, mesmo com o relatório de anomalia, não está dando certo, identifica-se que é uma causa crônica. Voltando ao exemplo do cachorro. Eu tenho um carrapato. Eu encontrei um carrapato no meu cachorro. Então, o que é que eu tenho que fazer, né? Tenho que tirar agora o carrapato dele, identificou, porque tá coçando, tá doendo. Tirei o carrapato, então foi a minha ação imediata. E aí, naquele momento, eu vou verificar ali por cima se tem outros carrapatos, né? Eu vou fazer aqui a minha eliminação das contramedidas das causas imediatas. Então, vou lá, mexendo no cachorrinho, tirando, verificando se tem. Ok, não tem, comprei o remédio, beleza. Passou alguns dias, identifiquei novamente que tem carrapatos. Então, o problema começa a piorar. E aí, eu tenho que fazer uma nova análise. Quando eu vou ver, por mais que eu esteja tirando, colocando remédio, os carrapatos voltam a acontecer. Isso é uma causa crônica. Então, não adianta só tirar carrapato. Às vezes, o problema não está nem no cachorro, está na casa. Os carrapatos já estão dominando toda a casa. E eu tenho que tomar medidas mais sérias, identificar a causa raiz. E aí, a gente roda o nosso PDCA. E esse aqui é o ciclo de manutenção, que é o que trata do capítulo. E finalizamos a metade dos nossos vídeos aqui sobre gerenciamento da rotina. Foi muito legal até esse momento, concluímos aí com sucesso. E no próximo capítulo, iniciaremos a fase 3, ajustando a máquina, onde entraremos no capítulo 8, como aperfeiçoar o monitoramento dos resultados do seu processo. Lembra lá que a gente viu no capítulo 6 como monitorar? Aqui vamos aprender a aperfeiçoar esse monitoramento.
Te vejo então no próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.